Estão encobrindo o Bolsonaro, agora fica claríssimo que o Bolsonaro está sendo encoberto pela esposa do Adriano da Nóbrega. Isso tudo a mando do marido dela. Para quem não sabe, o Adriano da Nóbrega, ele tinha uma esposa, né, viúva, ele era casado quando ele foi morto na Bahia, e a viúva dele, muito estranhamente, ela se casou com um dos maiores rivais do Adriano da Nóbrega, um rapaz que devia dinheiro para o Adriano da Nóbrega. Eu pensei já isso, uma coisa estranha. Como é que imagina, o cara é casado com uma mulher, ele é assassinado pela polícia, né? Ele morre em confronto com a polícia, o assassinado. Ela vai lá e casa com um cara que tá devendo dinheiro pra ele, que é rival dele. Peraí, tem caroço nesse angu. Aí, faz alguns dias, saiu um áudio no Brasil Paralelo, no Brasil de Fato, já falei, eu saí lá dos bolsominions. Brasil de Fato é um site de esquerda que conseguiu áudios que mostram que realmente o marido não deixa que ela fale nada sobre o Bolsonaro na delação. Esse áudio foi gravado entre o Bernardo Belo, que é ex-presidente da escola de samba Vila Isabel e que é um contraventor do Rio de Janeiro, e que foi delatado pela viúva do Adriano da Nóbrega. E o atual marido, os dois estão conversando, e aí eles falam, olha, o Ministério Público quer o Bolsonaro, eles não querem a mim, eles querem o Bolsonaro. Aí o marido fala, não, mas eu não vou deixar ela falar do Bolsonaro. Eles dizem, olha, se ela falar alguma coisa sobre o Bolsonaro, vão acabar com a vida dela de verde, amarelo, azul e brancas. Ela vai se ferrar de verde, amarelo e azul e branco também. Vamos ferrar com ela. Eu vou já mostrar esse áudio e falar sobre isso, porque a delação dela tá tão conturbada que até as duas promotoras que estavam no caso Marielle desde o começo do caso Marielle, veja bem, elas estão desde o começo do caso, eram promotoras que tinham a confiança da família da Marielle, as duas saíram, pediram afastamento do caso e caíram atirando ainda, elas saíram do caso dizendo, olha, tá tendo interferência externa nesse caso. Aí eu vou te perguntar, de quem você acha que é interferência externa? Vou responder aqui já de quem é essa interferência. Mas antes, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora vamos falar sobre a viúva do Adriano da Nóbrega. Eu vou começar mostrando aqui o áudio e aí a gente fala sobre isso. Ó, áudio esse áudio, para começar, o áudio tem o contraventor Bernardo Belo, que era presidente da Vila Isabel e que foi delatado por ela. Ela delatou esse rapaz, e tem o marido dela. Agora, aqui o áudio. Estão pressionando ela dessa forma pra ela fuder alguém, pra ela não se fuder. Só que isso é óbvio, que o que querem dela não é o bobalhão aqui. O que querem dela é que ela fale alguma coisa. Mas o bobalhão que já gastou 6 e tem que arrumar mais 6 daqui a 3 dias pra tirar o passaporte. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte, o que eles querem não é que ela fale isso, o que eles querem é que fale de Bolsonaro. Isso é fato. Isso é óbvio. Foi perguntar, né? Se ela souber e ela quiser falar, mas se souber, agora, se ela falar. não quiser falar, meu irmão, até porque, sabe por quê? Vai acabar com a vida dessa menina. E com a minha. Vai acabar com a vida dela, irmão. Você imagina essa menina denuncia o Bolsonaro. Fala, olha só, o meu ex lá tava todo dia com um fulano de tal. Meu irmão, ela vai foder o cara, ok, pode até foder. Mas vão acabar com a vida dela de verde, amarelo, azul e branco. Aqui o marido mesmo fala que não ia deixar. Esse áudio foi divulgado há 5 dias. Só que hoje a Folha de São Paulo divulgou mais trechos da conversa, em que o marido dela realmente diz que se ela souber, ele confirma, ele diz, se ela souber qualquer coisa sobre o Bolsonaro, ele sempre diz sim, porque, veja bem, o marido, esse rapaz, Gilberto, ele é o marido da mulher que delatou o Bernardo. O Bernardo é o cara que fala, não quero o bobalhão aqui, porque o Bernardo foi delatado. E o marido, ele não pode falar, ela sabe, porque senão o Bernardo vai na justiça e fala, olha, tem o áudio aqui, ele diz que ela sabe. Então ele fala, se ela souber, não vou deixar ela falar, eu não vou deixar. Quer dizer, olha, o marido dela não deixa ela delatar o Bolsonaro. Ao mesmo tempo, as duas promotoras do caso Marielle Franco ficaram revoltadas com a delação dela. Por que ficaram revoltadas? Porque tá claro que tem uma interferência. Essa interferência ou é do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é bolsonarista, ou é lá de cima, vem lá de cima, a gente sabe de quem. Por quê? Porque o Adriano da Nóbrega, ele tem todas as ligações possíveis com Queiroz e com Flávio Bolsonaro. Para quem não sabe, o Adriano da Nóbrega, a ex-esposa dele não é essa é a viúva dele. A ex-esposa era a esposa dele do casamento anterior, trabalhou pro Flávio Bolsonaro e a mãe dele também. Mais do que isso, o Queiroz, ele admitiu em entrevista, em vídeo do Queiroz falando isso pra Globo. Ele admitiu pra Globo porque tinham vários repórteres, mas quem gravou o vídeo mesmo, ele estava na rua nesse dia, foi a Globo. Ele falou, não, eu estava ajudando um amigo que estava em dificuldade. Quer dizer, ele admite que o Adriano da Nóbrega era amigo dele. Mais do que isso, o Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu provar
que as empresas da mãe do Adriano da Nóbrega, ela tinha uma pizzaria e um restaurante, que ela usava, segundo, não sou eu, Thiago, hein, o Ministério Público, ela usava para lavar dinheiro das milícias. Dinheiro da milícia, e a milícia começou com dinheiro da rachadinha. O Flávio Bolsonaro, com dinheiro desviado da rachadinha, ajudou o Adriano da Nóbrega a fundar uma milícia, lá em Muzema. E o dinheiro dessa milícia era lavado numa pizzaria e num restaurante. Essa pizzaria e esse restaurante transferiram dinheiro para o Queiroz, mais de 50 mil. 65 mil um e 25 mil outro. Quer dizer, tinha transferências, ligações financeiras entre o Queiroz e as empresas de fachada da mãe do Adriano da Nóbrega. Só para você ter ideia de como eles estavam ligados no crime, eles faziam parte dos mesmos crimes. A esposa do Adriano da Nóbrega, ela vai lá, faz a delação, e ela delatou esse Bernardo, que é esse que falou que ela vai se ferrar de verde, amarelo, azul e branco, se ela vai lá e fala o que ela sabe sobre o Bolsonaro. Ela delatou esse Bernardo e falou um monte, falou que ele era mandante de assassinatos, falou que ele fez um monte de coisa errada, enfim, ele está tentando se safar. Na conversa estava o advogado. O advogado tem um momento que fala, olha, já gastou o bobalhão aí já gastou 6 milhões. Por quê? Veja bem, esse Bernardo, ele ia ser preso, não foi, até deu entrevista para a Folha. A esposa do Adriano da Nóbrega também era para estar presa, mas ela pagou 6 milhões para advogado, ela e o marido, para ela conseguir ficar em prisão domiciliar. Aí eu vou te falar que advogado é esse que com 6 milhões faz milagre. Tem sempre algum negócio, algum rolo. Aí, na conversa, eles falam que se ela quiser passaporte, nas novas conversas que a Folha revelou, que não estão nesse áudio, se ela quiser voltar com passaporte, ela tem que pagar mais 6 milhões para o advogado. E aí eles liberam o passaporte para ela poder sair do Brasil. Saindo do Brasil, ela não precisa delatar ninguém porque ela foge. Aí eu penso, que advogado é esse que com 6 milhões ele consegue fazer o negócio? Por que será? É porque parte desses 6 milhões não vai para o advogado, vai para alguém que vai liberar o passaporte dela? Como é que funcionam as coisas na justiça brasileira, né? Bem estranho, muito, muito estranho. Aí, ela tá lá ferrada e o Ministério Público pode devolver o passaporte dela, mas o Ministério Público quer que ela fale a verdade. Então, para que ela não falasse a verdade, o Ministério Público começou a interferir, coisa que vem lá de cima, muito provavelmente do senhor governador bolsonarista, que foi colocado ali porque o Witzel estava indo para cima do Bolsonaro, então o Bolsonaro tirou o Witzel, no mesmo esquema de corrupção que o Witzel caiu, o vice, que é o Cláudio Castro, que estava envolvido, não caiu. Por quê? Porque era providencial que ele estivesse ali no Rio de Janeiro para poder fazer essa interferência. E aí ele interferiu de tal maneira que as duas promotoras saíram do caso, ou seja, não tem mais a pressão para que ela delate quem ela tem que delatar, que é quem é o verdadeiro criminoso. Porque se você for falar do caso Marielle, em que o marido dela que morreu, o Adriano da Nóbrega, ele era o chefe da milícia, fica claríssimo que é impossível falar do caso Marielle e falar muito desse caso sem você citar os nomes de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro e de Carlos Bolsonaro. Fica impossível. Por quê? Porque a Marielle foi morta por uma milícia chamada Escritório do Crime, que era do Adriano da Nóbrega. A gente está falando exatamente da viúva dele. O Adriano da Nóbrega, que teve a ex-esposa e a mãe trabalhando para o Flávio Bolsonaro. O Queiroz, acabei de falar, admitiu que ele as contratou como funcionárias fantasmas, ou seja, parte de um esquema de corrupção em que elas ganhavam mais ou menos R$1.000, R$1.500 por mês sem fazer nada, porque ele queria ajudar um amigo que estava em dificuldade, porque na época em que elas foram contratadas, o Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato. Prisão essa que só caiu depois de 2, 3 anos, porque as testemunhas todas retiraram o depoimento. Na base de quê? Na base de ameaça. É por isso que você vê o Bolsonaro falando que tem que armar a população. Ele quer armar os dele exatamente para isso. Coagir testemunha, assassinar qualquer um que saiba qualquer coisa sobre ele, queima de arquivo, enfim. Assim como ele consegue fazer com as milícias. Aí, elas continuaram trabalhando com ele, e ele é o chefe da milícia que matou Marielle, mas não apenas isso. No dia em que mataram a Marielle, 4 horas antes do assassinato, o carro entra no condomínio Vivendas da Barra dizendo que iam para a casa de Jair Bolsonaro, a casa 58. Mais do que isso, o porteiro anota, tem a prova, o porteiro anota no livro ali do condomínio que o carro tal ia para a casa 58. Quer dizer, ele anotou aquilo sem saber que aquele carro tinha assassinos que iam matar a Marielle. Nem sabia quem era Marielle Franco, o porteiro. Acho que o porteiro sabia quem era Marielle Franco? Muito provavelmente não. Você conhece o nome de todos os vereadores da sua cidade? Não. Aí, aquele carro vai lá, em vez de ir para casa 58, talvez tenha ido, aquele carro sai com uma pessoa a mais. Quem será que é essa uma pessoa que o carro foi buscar lá? E um dos assassinos, o que apertou o gatilho, é vizinho do Jair Bolsonaro. E tinha uma outra pessoa que também é vizinho de Jair Bolsonaro, ou estava na casa de Bolsonaro, que também estava no carro, que é o terceiro elemento do carro, que até hoje
O Ministério Público, com interferência do senhor governador bolsonarista, não diz que não sabe quem é. E nem a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com interferência do governador bolsonarista. Ó, inscreva-se. Agora eu vou mostrar aqui Ipiranga. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de... Tá aqui um trecho lá de Ipiranga. Essa semana também vamos pra cima do desgoverno Bolsonaro em pelo menos 10 cidades por semana. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as outras redes sociais. Siga-me nas outras redes. Falou!